meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, bom estarmos aqui para falar da palavra do Senhor, palavra viva, eficaz, que vem de encontro às nossas necessidades físicas e espirituais e vai nos dar uma nova perspectiva de vida. E eu estou com um tema hoje aqui que nós precisamos colocar em prática todos os dias. Todos os dias, tem que ser assim, ainda mais no tempo a qual nós estamos vivendo agora. Qual a certeza que você tem? Humanamente falando, a nossa certeza a probabilidade é bem pequena. Seja em qualquer área da vida, né? Eu fico às vezes vendo pessoas fazendo as projeções econômicas, né? O que pode acontecer, não sei o quê, e de repente na semana seguinte muda tudo. Basta uma palavra de alguém, basta uma circunstância, basta uma situação, qualquer que for, em qualquer lugar do planeta Terra, muda toda aquela perspectiva, a bolsa de valores cai, o dólar sobe, é uma realidade, não é? Isso na nossa vida não é diferente. Na nossa caminhada cristã, então, é que nós temos que estar atento a tudo que está acontecendo. E eu estou, então, com esse tema hoje aqui, aprenda a viver por fé e não por vista. Meu irmão, a palavra de Deus, ela nos traz esse alerta. Aprenda a viver por fé, diante daquilo que você coloca na mão de Deus. Por isso que o salmista diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Meu irmão, eu só consigo fazer isso por fé. Porque através da minha visão humana, da minha vista, daquilo que eu vejo humanamente falando, talvez eu vou tirar uma conclusão que o cenário não é bom, que o cenário não é interessante, que aquilo dali não vai dar certo. Ó, ali na frente isso aí vai dar problema, né? Tem um ditado que diz isso aí vai dar bigode. Então assim, é uma situação, é uma circunstância? É. Mas olha só, aprenda a viver por fé. Eu tenho que aprender a viver por fé. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé. Eu tenho que colocar em prática todos os dias a minha fé. Eu só vou conseguir ter o êxito, só vou conseguir ter a vitória naquilo que eu tenho como intento, como plano, como projeto, como meta na minha vida, se for pela fé, meu irmão. Se não for pela fé, nós não vamos conseguir, porque através da visão humana, nós vamos ver as limitações, nós vamos ver as circunstâncias adversas, nós vamos ver tantas coisas que vêm de encontro àquilo que nós estamos querendo fazer e isso vai nos impedir. Agora, a fé não conhece os limites da impossibilidade. A fé não conhece os limites da impossibilidade. É pela fé. Por isso que eu estou aqui então em Hebreus capítulo 11, que é a galeria dos heróis da fé, e a gente vê ali que tudo que aconteceu foi pela fé. Não está dizendo aqui que foi pela força, não está dizendo aqui que foi pela estratégia de Moisés, pela estratégia de Noé. Não. Está dizendo assim, pela fé Moisés, pela fé Noé, pela fé Abraão, pela fé Davi, e vai por aí afora. E hoje eu posso falar a mesma coisa, pela fé Fábio, pela fé João, pela fé Pedro, pela fé nós vamos conseguir, vamos avante. Mas olha só, Hebreus capítulo 11 diz, ora, versículo 1, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. A fé é o fundamento, é a firmeza, é a certeza daquilo que eu ainda espero, daquilo que ainda não aconteceu, mas pela fé eu vou alcançar. E é a prova das coisas que não se veem. É a prova daquilo que eu não consigo ver. A fé é quando eu consigo colocar ela em prática de tal forma que eu vou ter certeza que em nome de Jesus vai acontecer aquilo que eu preciso, que eu necessito. Aquilo que realmente é algo que eu necessito. Ó Senhor, a nossa oração é assim, né? Ó Senhor, eu preciso disso. Pela fé, Senhor, eu vou conseguir. Humanamente falando, parece impossível, mas a fé não conhece os limites da impossibilidade. Então, pela fé, eu caminhando por fé, eu vou conseguir ter o êxito necessário, humanamente falando, e por fim a vida eterna. É o que a palavra de Deus diz. Agora, olha só que interessante o versículo 3 de Hebreus 11. Pela fé, entendemos que o mundo foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o visível não foi feito do que se vê. Você já parou para pensar isso? Olha que interessante. Quando a gente vai lá para Gênesis, o início de todas as coisas, diz que a terra era sem forma e vazia. A terra em si. O Espírito plainava sobre a face das águas. E aí Deus então começou a criar todas as coisas. Haja luz, haja firmamento. Ele foi criando todas as coisas. E olha só, pela fé entendemos
que o mundo foi criado pela palavra de Deus. Então, olha só, se pela fé eu entendo que tudo que eu estou aí vendo foi criado por Deus, se pela fé eu entendo que há uma criação, um início de todas as coisas, e que Deus criou todas essas coisas por mim e por você, a qual o planeta que nós vivemos, a qual há uma constelação, há uma galáxia, enfim, tudo isso que a gente aprende na escola, se pela fé eu entendo que Deus criou tudo isso, meu irmão, imagine então Deus diante da minha e das suas circunstâncias de vida. Se Ele é detentor e criador de todas as coisas, se Ele tem um poder, o salmista diz isso, né? O salmista diz que diante das circunstâncias humanas, ele está firmado em Deus, Criador dos céus e da terra. Olha só, ele está dizendo assim, as minhas circunstâncias humanas são pequenas demais para aquele que criou todas as coisas, para aquele que é o detentor, para aquele que sustenta todas as coisas. Um dia desse eu estava pensando, eu estava vendo um vídeo, eu gosto muito de ver essas questões de natureza, né? E a gente tem vários canais hoje voltados para isso. E aí aparece lá, eu estava vendo a Antártica um dia desse, e eu estava vendo a África, enfim. E aí eu estava vendo num vídeo até da Antártica, as expedições lá, e eu estava vendo assim a quantidade, na filmagem, a imensidão do mar. Né? Tava aquela parte branquinha ali, o gelo, e aquela imensidão de água. E aí na filmagem assim dá para ver lá no finalzinho, quando você consegue ver assim o céu e o mar. E aí eu lembrei de algo que quando eu era adolescente e estudando história, essa parte de geografia e história, eu lembro que a professora falava que antigamente os navegantes achavam que quando eles chegavam naquela linha entre o mar e o céu, quando eles chegavam naquela linha, que o barco ia cair no precipício. Porque eles não tinham noção que a Terra era redonda. Para eles, os navegantes, eles falavam assim, se a gente conseguir chegar lá vai ser o fim, o navio vai fazer assim, puf, vai cair. Eu não sei se você lembra disso, se você já ouviu isso, mas a professora falava isso, eu lembro, isso ficou gravado na minha mente. E aí eu ficava pensando, falei, meu Deus, mas hoje a gente sabe que a Terra é redonda, que o navio ele não vai cair no precipício. Mas olha só, por que eu estou trazendo isso para você? Deus está trazendo um firmamento de tudo isso. Esse mar, essa água toda que a gente está vendo, ela chega um momento no planeta Terra que ela pode ficar de cabeça para baixo, no momento de movimento e rotação, mas Deus sustenta tudo isso. Eu estou falando de algo, por exemplo, eu tenho aqui um copo de água. Se eu virar esse copo de água, essa água vai tornar. Eu posso talvez colocar aqui, eu vou sustentar por um tempo essa água aqui dentro, mas eu não tenho o poder de sustentar isso de forma contínua. Vai chegar uma hora que eu vou cansar. Então, olha só, Deus sustenta esse planeta. A água não entorna do mar, ela está ali. Questão de gravidade, questões de tudo isso, mas o Senhor está sustentando tudo isso. Então, pela fé, eu entendo que o mundo foi criado pela palavra de Deus e essa mesma palavra encontra guarida na minha vida e na minha caminhada cristã e Ele também vai me sustentar. E nós estamos vivendo tempos que precisamos viver por fé e não por vista. Porque se a gente for viver por vista, nós vamos cair, nós vamos nos decepcionar, nós vamos ficar frustrados, decepcionados com as circunstâncias da vida. Mas quando eu estou vivendo por fé, eu sei que o meu Redentor vive e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que eu vou ter uma vida aqui nessa terra diante da vontade dEle e por fim, uma vida eterna. Comece a colocar em prática. Viva por fé e não por vista. E em nome de Jesus vai dar tudo certo. Amém? Deus te abençoe e Deus te guarde. Até o próximo programa, querendo Deus, em nome de Jesus. Amém.